Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Hoje nós temos como tema o que é uma startup. Comigo, no estúdio da TV Educativa, está Thaís Yorita, que é gestora de startups do Sebrae Paraná. Thaís, boa noite. Boa noite, Ney. Gostaria de agradecer o convite, então, de estar aqui nesse programa e obrigado a todos os telespectadores que estão assistindo. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui novamente. E como disse Thaís, muito obrigado a você que está em casa nos assistindo nesse momento. Acompanhe o programa, acredite, vai ser muito interessante. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o que é uma startup? Comigo no estúdio está a gestora de startups do Sebrae Paraná, Thaís Yorita. Thaís, eu sempre tive uma admiração muito grande pelo Sebrae, desde que foi aberto o escritório regional, na época bem pequeno, na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Na época o presidente do Sebrae Paraná era o senhor Hélio Cadori. E o que me chama a atenção dentro do Sistema S, em cima do Sebrae, é a atenção que se dá ao pequeno empreendedor, principalmente com conceitos básicos que fazem parte da rotina de uma empresa. Nós temos uma mortalidade empresarial ainda muito grande por conta da inexperiência com a coisa administrativa e isso, obviamente, pode ser revertido se a pessoa se preparar um pouquinho antes de abrir o negócio, tendo, às vezes, a humildade de procurar o Sebrae. Só que nesses tempos modernos surgem nomenclaturas muito diferenciadas e uma delas é startup. O tema do programa não se esgota numa pergunta. O tema do programa é o que é uma startup. Nós vamos desdobrar isso. Mas vamos começar pelo conceito. O que é uma startup? Uma startup, ela é uma empresa que está iniciando as suas atividades, né? Então, geralmente, ela tem uma base tecnológica, ela é um aplicativo ou ela é um software, e ela é uma empresa criada num momento de incerteza. Então, o conceito principal é que uma startup ela é uma empresa criada num momento de incerteza, que ela é repetível e escalável. Então, o que ela precisa para ser repetível? Ela precisa vender o mesmo produto ou o mesmo serviço que ela fabrica, né, que ela oferece para o seu cliente, sem ter uma despesa muito alta. Então, ela consegue repetir esse produto ou esse serviço sem ter muitas despesas. E escalável é quando ela consegue entregar esse produto sem ter que fazer muito investimento, né? Então, cada produto que ela vende, ela tem que investir a mais nisso. Então, geralmente, essas empresas, elas possuem base tecnológica, como eu falei, e um exemplo de uma startup que hoje todo mundo conhece é o Netflix, né? O Netflix, ele começou como uma startup, hoje ele é uma grande empresa, mas ele consegue, ao invés de entregar um DVD e ter que produzir mais DVDs, ele entrega filmes, séries, documentários, e qualquer pessoa pode acessar sem eles terem que produzir ou fabricar mais os serviços para entregar para o público em geral. Você falou também que não existe um grande investimento e isso pode ser repetido. Além do Netflix, você teria outro exemplo que se enquadrasse dentro dessa possibilidade? Sim, tem o exemplo do Facebook também, né, que ele começou como uma startup, e hoje tem o exemplo do Uber, né, que as pessoas conhecem, está gerando muita expectativa até no Paraná, pela entrada do Uber em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em outras cidades paranaenses. Mas o Uber, ele possui a maior frota de carros sem possuir um único carro. Então fica algo meio redundante, mas é isso que acontece. Ele tem muitos motoristas, né, que entregam o serviço de carona coletiva, né, através do pagamento, mas ele não possui um único carro. Então, o Uber, ele é um exemplo de uma startup. Agora, ele está deixando de ser uma startup, né, porque ele virou uma grande empresa também, está atuando no mundo todo, não só no Brasil. Mas o Uber começou como uma startup, bem pequenininha, lá em 2010, 2011, e hoje ele é a sensação do momento, né? É o que a gente sempre lembra, quando fala de startup, geralmente lembra de Uber, de Facebook, de Netflix, essas empresas com base. Com base tecnológica.
com base A tecnológica. impressão que se dá é que são as empresas da era da informação. Depois da bolha dentro da bolsa específica de empresas de tecnologia da informação ter estourado, a sensação que se teve com o passar dos anos é que houve uma espécie de calmaria no mercado e ele foi se ajustando naturalmente. Então, essas empresas que você se refere são empresas, você disse na definição, naturalmente de base tecnológica. Não precisam obrigatoriamente ser de base tecnológica, mas são mais enquadradas dentro dessa era de informação que a gente vive, dessa área de conectividade elevada, é isso? Exatamente. Eu acho que depois dessa bolha da internet, que como é mais conhecido, né, que começou ali em 96 até 2001, as empresas elas começaram a investir mais em tecnologia. E com isso foram criadas, muitas empresas são criadas dentro das grandes empresas, né? A gente costuma falar que essas são as spin-offs. Então, uma grande empresa, ela está no mercado e ela precisa inovar. Para ela não ter que mudar o rumo que é natural da empresa, ela acaba criando uma spin-off, né? Uma spin-off ela é uma empresa pequena que nasce dentro de uma grande empresa, uma multinacional. Ela é como se fosse um braço da grande empresa. E isso se deu devido à bolha da internet mesmo, né? Que aconteceu ali nos anos 90 e não para de crescer. A gente vê que cada vez mais a gente ouve falar de startups, ouve falar da internet das coisas, ouve falar de empresas com base tecnológica, empresas de alto potencial. E eu acredito que a era da inovação chegou e chegou para ficar mesmo. O que me preocupa no caso do Brasil é o analfabetismo digital. Pessoas da minha faixa etária para cima têm uma certa dificuldade em lidar com os famosos aplicativos. E essas empresas que você citou, o caso do Uber, o Uber nada mais é do que um aplicativo. Sim. O Netflix vai um pouco além disso, o próprio Facebook, embora seja um aplicativo, não dá para resumir a um aplicativo, né? Embora seja dono de aplicativos de muito sucesso, como o WhatsApp. Então, a pergunta que fica, existe espaço para gerações mais velhas conseguirem também participar desse mercado nascente? Com certeza. Eu acredito que existe espaço para todas as gerações, né? Então, independente da idade ou do ano em que você nasceu, sempre tem uma oportunidade, né? Eu acredito que depende muito do empreendedor, do perfil empreendedor. Então, o Brasil, não só o Brasil, mas como o mundo, está precisando de muitas coisas inovadoras, está precisando de muitas empresas que ajudem o ser humano, que ajudem a sociedade, que ajudem a comunidade que a gente vive. E qualquer pessoa tem acesso a isso, né? Só ter uma boa ideia. Como você comentou, o analfabetismo digital, ele pode parecer assustador para as pessoas que têm uma certa idade, acima de 50, 60 anos, mas não é impossível que essas pessoas criem uma empresa, criem uma startup, assim como eu já vi casos, né, de pessoas mais velhas criando aplicativos ou criando serviços que atendam às necessidades da comunidade. Então, eu acredito que tudo depende do perfil empreendedor e da força de vontade mesmo, porque oportunidade tem muita. Você acredita na adaptação das pessoas? Os nativos digitais nem entendem, talvez, o teor da minha pergunta, né? Eu tenho uma enteada de 3 anos, um doce de criança, que mexe no tablet como se tivesse nascido com ele, né? Ou seja, veio ao mundo já conectada, né, dentro dos aplicativos, principalmente aqueles com desenhos animados, que todo pai aprende a gostar, como Peppa Pig, né? Enfim, esse tipo de coisa. Mas, tirando os nativos digitais, que são logicamente os mais jovens, você acredita que é possível que todas as faixas etárias se adaptem a esse tipo de tecnologia? Acredito, com certeza. Eu conheci em Curitiba um senhor de aproximadamente 55 anos, que ele está começando uma empresa, ele nunca teve contato nenhum com tecnologia, né? Já é um avô, apesar da pouca idade, mas ele nunca teve contato nenhum com tecnologia, porque veio mais do interior da cidade, e ele está criando um aplicativo. Então, ele não precisa conhecer e entender tudo, né? Ele não precisa conhecer de programação, ele não precisa conhecer de desenvolvimento, não precisa conhecer de design,
mas ele pode entender um pouco dessas coisas ou ele pode buscar sócios. Então, no caso desse senhor, ele teve uma ideia e ele sabia que essa ideia era viável, né? Porque ele validou essa ideia no mercado. Então, ele foi atrás de pessoas mais jovens, geralmente, que estudam aí nas universidades tecnológicas, né? Aqui nós temos a UTF, a UEPG também, que tem cursos de computação. Ele foi atrás de estudantes universitários e conseguiu uma sociedade para que esses estudantes pudessem desenvolver o aplicativo para ele e ele, com a ideia, pudesse tocar e colocar no mercado. Ótimo. É realmente uma união de esforços, né? Eu gostaria de desdobrar agora, que a gente já falou da viabilidade e da possibilidade de que todos se adaptem, não só à startup, mas aquilo que a startup oferece. Então, chegamos à conclusão de que é viável, e as pessoas têm se esforçado nesse sentido, isso é visível. Como que ela nasce empresarialmente? Né? Existe um departamento administrativo? Que tipo de auxílio o Sebrae oferece para esses jovens empreendedores? Ou para esses empreendedores, às vezes, nem tão jovens? O Sebrae ele ajuda com programas de pré-aceleração. Então, todos os eventos de sensibilização, onde a gente começa a falar sobre o que é uma startup, como fazer para criar uma startup, o que é necessário, o Sebrae pode ajudar com isso, né? Então, são esses eventos de sensibilização que nós estamos fazendo já no decorrer do ano de 2016, fizemos em 2015 também e vamos continuar em 2017. Mas quando a pessoa ela tem uma ideia, trabalha com ideação, o Sebrae começa a trabalhar com ela na questão da pré-aceleração. Então, o que significa essa pré-aceleração, né? É como se fossem consultorias ou workshops, né? No nosso caso, a gente chama de mentorias, onde tem pessoas da área mesmo, do ramo, que essa pessoa trabalha, tecnologia ou designer, e a gente começa a trabalhar com elas as questões de conceitos para a startup dela. Então, o que ela precisa nesse momento para colocar essa ideia validada no mercado, para quem que ela precisa apresentar, quanto ela vai ter que conseguir de investimento para começar essa empresa. Toda a parte de formalização, também a questão jurídica, o Sebrae ajuda. Desde a parte de a pessoa teve uma ideia e não sei o que fazer, até a parte de estou com a ideia, estou com a empresa pronta e preciso vender. Ou também a questão do investimento, né? Que a gente está formando um grupo de investidores e a startup que precisar de um investimento, a gente pode apresentar, aproximar desses investidores para que tenham um contato e entendam o que é necessário para que a empresa possa ter mais sucesso no mercado. Ok, vamos por partes então. Eu tenho uma ideia de base tecnológica como esse senhor teve. Procuro estudantes da área de computação, faço com eles um acordo, cedo um percentual da ideia, eles vão desenvolver, mas a ideia é minha, o conceito é meu. Eu até patenteei, se for o caso, a ideia, embora isso seja meio difícil, mas enfim, vamos lá. E daí começa-se o trabalho. Existe todo como é que eu posso dizer, um processo de elaboração para o mercado formal, para o mercado, enfim. Como funciona a precificação? Como funciona o trabalho de marketing dentro dessa estrutura? Afinal de contas, existe algum insumo a ser comprado? Ou não, justamente porque é de base tecnológica? Esse insumo seria um serviço de terceiros em determinadas ocasiões. Então, uma startup necessita de quê? O que alimenta uma startup? E depois, obviamente, como que ela se apresenta ao mundo? Eu não sei se foi claro na pergunta. Foi. Uma startup ela não é muito diferente de uma empresa normal, né? Então, toda a parte de precificação, quem vai ter que fazer é o empreendedor, analisando os custos que ele tem. Então, se a startup dele estiver na garagem dos pais ou estiver em um espaço alugado, ele tiver que pagar um aluguel, um condomínio, ele precisa colocar tudo isso no seu custo. Se ele for desenvolver um produto, isso entra no custo também. Se for um serviço, dependendo do que ele investir, ele precisa também colocar na sua DRE, né? Então, DRE, explicando para o público. Demonstrativo de resultados, né, do exercício do período atual.
Então, a startup ela não é muito diferente nessas questões. A questão de marketing, assim como a financeira, é como se fosse de uma empresa normal também, né? Então, ela precisa investir num layout bonito, ele precisa apresentar para o seu cliente algo que chame a atenção, né? Então, essa parte também o Sebrae ajuda eles com toda certeza. E quando esse produto ou esse serviço, no caso, essa startup, ela estiver no mercado, o Sebrae também vai ajudar com a questão do investimento, né? Não o Sebrae investindo, lembrando que o Sebrae não empresta dinheiro, né? Não é um banco, mas ajuda com essa questão do investimento e também com a captação de clientes, né? Então, desde da ideia até a formalização da startup, o Sebrae está por trás. O que os empreendedores precisarem, nós temos todo esse passo a passo. A parte da ideação, a parte da operação da startup e a parte da atração, que é quando a gente fala que a pequena empresa, né, a startup, ela criou um CNPJ, então ela abriu um CNPJ e ela está vendendo no mercado. Uma coisa que é muito importante lembrar, Ney, é que a patente ela só pode ser realizada por um produto mesmo, né? Então, no caso da startup, ela ter um produto, ela pode patentear, mas a ideia em si ela não é patenteada, né? Por isso que eu mencionei antes, nem sei se isso é possível. Obrigado por esclarecer. Ela pode patentear sim, mas não a ideia. Então, muitos empreendedores eles não querem abrir a ideia no início, né? Vão procurar o Sebrae, eu tenho uma ideia, mas eu não quero falar o que é. Então, eu sempre falo assim, que sai na frente quem tem mais força de vontade, né? Quem vai correr atrás para fazer acontecer é quem vai sair na frente. A gente pode ter uma ideia igualzinha, eu, você, o telespectador, mas quem colocar a mão na massa primeiro é quem vai sair na frente mesmo. Existe um escritor espanhol, eu até mencionei isso com uma colega nossa, Patrícia Biazeto, hoje à tarde, e essa, como eu posso dizer, filosofia do escritor é muito interessante. Ele escreveu um livro pequeno chamado Livro Negro do Empreendedor. Na opinião dele, existem várias fórmulas para fazer sucesso. Eu concordo com ele. Mas para dar errado, existem algumas coisas que são muito simples. Entre como é que eu posso dizer? As ações que acabam resultando em catástrofe, uma delas é não contar, pelo menos, o cerne da ideia que você tem. Porque senão as pessoas não vão investir em você. Então, não contar a ideia é uma forma de, literalmente, quebrar o seu projeto logo no nascedouro. Porque se você conta a ideia, mas não conta como vai desenvolver a ideia, você não contou tudo. Você apenas despertou o interesse das pessoas. Então, o Fernando Trias de Bes, que inclusive fez parcerias com o Philip Klotter, que é um gênio na área de marketing, né, um autor extremamente consagrado, ele nos ajudou muito com essa questão do que não fazer. Eu acredito que o Sebrae também orienta nesse sentido. Então, vocês estimulam as pessoas a dizerem qual é a ideia para testarem a aceitação dela dentro do mercado, a viabilidade dela dentro do mercado, é isso? Isso. É importante que eles abram a ideia não só para nós, mas também para os consultores e para os mentores, para que a gente possa colocar eles no caminho certo, né? Então, muitas vezes, eles acreditam que a ideia deles é genial. Então, eu sempre comento que os empreendedores, eles são como se fossem os pais da criança, né? Eles sempre acham a criança linda, os pais sempre acham a criança linda. E assim como os pais, eles também acham que a ideia deles é muito viável, que em Ponta Grossa, com 350 mil habitantes, os 350 mil vão utilizar, vão utilizar o produto deles e eles acabam se baseando nisso. Então, a questão da validação é que a gente pega muito pesado, porque por mais que a ideia seja muito boa na nossa percepção, na percepção do empreendedor e também dos mentores, quando eles passarem pelos workshops que o Sebrae oferece, pode ser que seja uma ideia muito boa, mas quem vai ter certeza de validando essa ideia, quem vai dizer se a ideia é muito boa ou não, é o cliente. Então, ele só vai ter certeza que a startup dele é viável quando os clientes comprarem o produto ou o serviço que ele está oferecendo, né? Então, eu sempre comento assim que a validação é a parte principal do negócio. Você vai pegar a sua ideia, o seu negócio, vai oferecer para o cliente, não tendo que vender, mas fazendo uma validação, questionamento, perguntas,
mostrando para que serve o produto ou o serviço e aí tendo um retorno do cliente. Se for viável, nós com o Sebrae continuamos do ponto que eles pararam da validação, a gente ajuda eles a criarem um mínimo produto viável, ajuda com a abertura do CNPJ, com a questão jurídica. Porém, se não for viável a ideia, nós temos um termo que nós utilizamos que é o pivotar. Então, nós precisamos pivotar essa ideia, que é quando você esquece o que você fez até o momento e altera todo o planejamento. Pode ser o planejamento financeiro, pode ser o planejamento de marketing, mas pode ser também o produto em si. Né? Então, a gente pivota essa ideia e continua de uma fase que realmente consiga agregar algo para o cliente, né? Atender as necessidades do cliente no mercado, através da validação. É sempre importante também lembrar às pessoas que existem ideias que aparentemente dão errado e o erro resulta num produto interessante. É a história do espumante, né? O espumante foi assim, um vinho que deu errado, simplificando a história, obviamente. Os enólogos que não me xinguem agora, mas é mais ou menos isso. Dentro de toda essa cadeia de eventos que a gente reportou agora, eu gostaria de saber o seguinte: quantas pessoas são necessárias para se abrir uma startup? Às vezes basta uma? Ou é preciso mais? Geralmente é preciso mais de uma pessoa, né? A gente comenta que dentro do Sebrae nós temos a capacidade de avaliar essas ideias, né? E ajudá-los a transformar a ideia deles num produto. Porém, é muito difícil uma startup com uma única pessoa, porque uma startup, para ela realmente dar certo e para ela ser efetivada no ritmo que ela precisa ser efetivada, que esse momento é um momento que as coisas acontecem muito rápido, né? Então, no momento que você tem a ideia, você já precisa colocar essa ideia no mercado, precisa validar, precisa abrir a empresa, começar a vender para ver se realmente é viável ou não. Então, a gente sempre comenta que é necessário ter pelo menos uma pessoa que entenda do negócio, né, que teve a ideia, que saiba vender isso para o cliente, uma pessoa que entenda do marketing, do design, que transforme o produto em algo bonito e atrativo aos olhos do cliente, um desenvolvedor e um programador. Então, uma startup, no mínimo, ela tem que ter 3 pessoas. A equipe ela é muito importante para o sucesso da startup, né? Então, geralmente, de 3 a 5, 6 pessoas. É o que a gente tem visto aí nesses 2 anos de trabalho. Quando você fala desenvolvedor, significa o quê? O que ele faz? Ele ajuda a pessoa que cria, que tem a ideia, precisa de um desenvolvedor para desenvolver todo o aplicativo, né, e um programador para fazer toda a programação dos códigos. Então, o desenvolvedor ele atua junto com o programador, no caso. Ou seja, são os rapazes de tecnologia da informação. Os técnicos, exatamente. Os técnicos. Todo mundo que consegue, aqueles que conseguem transformar 1 e 0, 0 e 1 naquilo que a gente vê na tela do smartphone e do computador. Exatamente. Para mim isso é um grande mistério até hoje, como eles fazem isso. Eu entendi que é preciso pelo menos um trio para montar uma startup. Agora, quando a gente fala de produto final, a gente fala também de criar demanda, porque alguns produtos você vai literalmente criar demanda. A própria eletricidade, no começo, quando Thomas Edison iniciou o processo de distribuição, ele teve que criar demanda. E se não fosse Nikola Tesla criar a corrente alternada, ela nem teria sido viável. E hoje nós estamos aqui, gravando o programa de noite com eletricidade. Diga-se de passagem, um excelente negócio, porque a Copel cobra um preço bem alto, né? Mas essa já é uma outra história. Então, se eu me reporto a algo tão simples quanto a eletricidade, simples para a gente hoje, né, vem a pergunta em relação a produtos que podem ser lançados. Às vezes é preciso criar demanda com esses produtos, no mínimo despertar a curiosidade das pessoas. Com certeza. O próprio Uber, ele criou uma demanda, né? Então, a gente tinha os táxis, cada um tem o seu próprio carro. Nós não tínhamos a demanda de um aplicativo para pegar o carro de uma outra pessoa, né, para pegar uma carona, né, está sendo subsidiada pelo nosso próprio dinheiro, mas o Uber criou uma demanda. Em Curitiba tem uma startup que ela aluga carros. Então, por exemplo, eu não tenho carro ou eu
estou sem carro e preciso de um veículo para andar em Curitiba num determinado dia. Eu acesso o aplicativo e alugo um carro que está parado, de uma outra pessoa física, né? Então, isso é uma demanda criada. O próprio Airbnb, que é uma plataforma de aluguéis de casas e quartos, começou com o aluguel de um quarto, né? Aluguel de um quarto e um café da manhã. Hoje, ele também é a maior rede de casas e quartos e hotéis, aluguel de tudo que for conectado à hospedagem, porém eles também não possuem um único quarto de hotel, ou não possuem um único quarto ou uma única casa, né? Apenas fazem a intermediação de serviços. Exatamente. Então, assim, essa demanda da economia colaborativa, ela começou a ser criada e eu acredito que com essa tendência de aluguéis de casa, de carro, de transporte, de entregas, né? Não temos mais só os Correios ou o Sedex. Eu acho que essa questão da economia colaborativa ela só tende a aumentar. E as pessoas elas têm percebido isso, né? Elas têm criado de acordo com esses aplicativos que já foram criados. As pessoas elas têm constituído novas empresas, têm visto que há um mercado para as coisas novas e para que essa economia compartilhada aconteça. Quanto tempo, em média, leva uma startup para se tornar uma empresa, desde que dê certo? Geralmente de 1 a 3 anos. Não tem, é como uma empresa normal, né? Nós não sabemos, não podemos dizer que leva exatamente de 1 a 3 anos, mas o prazo aí é que de 1 a 3 anos, no máximo 4, ela já se torne uma empresa normal. Thaís Iurita, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o que é uma startup? Comigo no estúdio da TV Educativa está Thaís Iurita, que é gestora de startups do Sebrae Paraná. Aliás, da Regional Ponta Grossa. Eu até lembrei no início do bloco anterior, quando o Sebrae veio a Ponta Grossa ainda como eu posso dizer, pertencente ao Escritório Regional de Curitiba, e pelo que a assessora de comunicação do Sebrae me informou, Patrícia Biazeto, há 3 anos nós temos a regional aqui em Ponta Grossa. O que é muito bom, diga-se de passagem, para Ponta Grossa e para todas as cidades em volta, porque facilita muito o trabalho de contato com o Sebrae. Eu gostaria, por falar em Sebrae Paraná, em dados do Paraná, vocês têm um levantamento de quantas startups nós temos já no estado e quantas em Ponta Grossa? Temos. Nós temos no estado do Paraná 796 startups que foram atendidas só pelo Sebrae. Isso em quanto tempo? Isso em 2 anos, 2015 e 2016. Dessas 796, 129 já formalizaram, tem um CNPJ, já estão atuando, já estão vendendo para o mercado. E em Ponta Grossa? Em Ponta Grossa nós temos em torno de 60 startups e formalizadas 10 até o momento. E estão saindo bem? Estão. Até queria comentar que com o programa de pré-aceleração do Sebrae, o Startse, nós tivemos várias startups participantes e também empreendedores, né? Chegaram pessoas lá que acabaram não tinham uma ideia ou não tinham uma startup, mas queriam saber o que era uma startup, queriam participar do programa para, a gente fala, mudar o mindset, né? Uma mudança de mentalidade. E com essa era da inovação, então, começaram a atuar com startups. Desses empreendedores que participaram do nosso programa de pré-aceleração, com consultorias, mentorias, workshops, que aconteciam uma vez por semana no Sebrae, eles acabaram criando ideias, se formando em grupos que criaram afinidades, de pessoas com afinidades, e formaram startups. Hoje, muitas delas, depois de 4 meses aí de pré-aceleração, que nós chamamos o programa, eles já estão vendendo e muitos deles estão lançando as ideias agora no final do ano, né? Então, estão lançando o site, estão formalizando, estão aí a todo vapor no mercado pontagrossense. Apenas para explicar, a gente deveria ter dito isso no começo do programa, to start em inglês seria começar, né? Isso. Uhum. Então, daí é que vem a história do começo, do início. E esse começo, esse início em relação a esse universo online,
que agora fica na palma da mão, né, acaba sendo, como eu posso dizer, cada vez mais frequente, né? Me parece ter um universo instável. Tem uma frase atribuída a Steve Jobs, e ele disse o seguinte: o consumidor não sabe o que quer, nós temos que dizer a ele. Eu acho que é uma frase muito forte, não sei se realmente Steve Jobs disse essa frase, mas é atribuída a ele. O consumidor não sabe o que quer ou ainda não teve a oportunidade de conhecer algo que ele vai desejar e querer? Eu acredito que o consumidor, ele vai consumir aquilo que o mercado está oferecendo, né? Então, acho que no mundo que a gente vive hoje, esse consumismo desenfreado, quanto mais coisa você oferecer para o cliente final, mais ele vai achar que ele tem essa necessidade, que ele precisa, né, de produtos ou serviços para esse dia a dia. Eu acredito que quanto mais nós oferecermos para o cliente, mais eles vão consumir. E a gente pode ver isso por nós mesmos, né? O celular, o próprio tablet, ele não precisa ser de última geração, ele não precisa ser o mais caro, mas quanto mais eles estão nos oferecendo, mais nós consumimos. Então pode ser que tenha muita oportunidade aí para a criação de produtos e serviços. Fora desse universo online, você falou que não precisa necessariamente ser uma empresa de base tecnológica para ser uma startup. Você teria exemplos de empresas que não são de base tecnológica e que são startups? Tem um exemplo de cursos online. Existe uma empresa em Curitiba que ela trabalha com cursos à distância, mas também com cursos presenciais. Então ela é como se fosse uma educação, ela tem a educação à distância, mas ela também é como se fosse uma universidade, né? Ela trabalha com os cursos em uma sala de aula e ela é considerada também uma startup, por trabalhar com essa parte mais inovadora do mercado de educação mesmo. Vocês promoveram já algumas vezes ao longo de 2016 maratonas de startups, que vocês chamam de hackathon, que vem de hacker, né? Alguns hackers são bonzinhos, outros invadem o Pentágono, né? Graças a Deus nunca detonaram nada. Mas o que eu gostaria de saber é como funciona o hackathon, como que funciona o processo de seleção e o andamento daí do evento em si. Como é um hackathon, enfim? Um hackathon, ou hackathons, né, como as pessoas falam, ele é uma maratona de programação. Então, geralmente participam dessa maratona empreendedores, quem tem ideia, quem quer conhecer esse mundo de startups, esse mundo de maratonas de programação. E geralmente ele acontece de 1 a 3 dias. Os que nós temos realizado aqui em Ponta Grossa, todos foram de 3 dias. Então, foram sexta, sábado e domingo. Esses universitários, esses empreendedores, esses jovens, eles ficam num espaço por 3 dias, começa na sexta-feira, às 18 horas da tarde, 18 horas da noite, desculpe, e vai até o domingo em torno de 16, 17 horas. Essas maratonas, geralmente elas têm um objetivo, né? Então esse que nós vamos realizar agora, em parceria com o ProPCD, vai acontecer de 11 a 13 de novembro na Associação Comercial, e ele é para resolver problemas específicos de acessibilidade. Então, problemas de Ponta Grossa ou do Brasil, os empreendedores que se inscreverem através da plataforma do Simpla, eles poderão levar as ideias que eles já têm, né? Ou se não tiverem ideias lá, vão formar grupos e vão conseguir montar as ideias e trabalhar esses objetivos aí durante os 3 dias. Essa maratona, então, ela começa na sexta-feira, às 18 horas, e ela só termina no domingo. Pode ser que os jovens eles queiram ir para casa dormir, tomar um banho, descansar um pouco, mas a maioria deles acaba ficando no local aí por 48, 54 horas seguidas. E desses hackathons que nós temos realizado, tem saído muitas ideias geniais para Ponta Grossa, algumas que já estão em Curitiba, estão incubadas lá também. A incubação ela funciona como uma forma de aceleração para a ideia, né? Então, aqui em Ponta Grossa nós temos, no caso, a incubadora da UTFPR. Essa incubadora tecnológica, ela trabalha com as ideias
e objetiva fomentar essa empresa. Então, o empreendedor ele sai do viés de ser apenas uma ideia e ser somente ele ou uma equipe trabalhando em casa ou na garagem e acaba entrando na universidade com professores, com a ajuda de mentores do próprio Sebrae que está lá dentro também ajudando. Como se fosse uma incubação para que ele entre pequeno e saia uma grande empresa. Ou seja, eles ficam acordados durante esse tempo todo, né, movidos provavelmente a cafeína. Né, e muito energético. Muito energético. Muito energético. Às vezes eu esqueço que a gente está nessa era também. Né. Quando a gente falou do analfabetismo digital e da necessidade de se adaptar com isso, o Brasil é um país surpreendente em alguns aspectos. Né. Eu acho que nós somos exibicionistas por natureza. Então, por exemplo, nas redes sociais, somos clientes fantásticos do Facebook. Éramos antes do falecido Orkut, né? E acredito em outras redes sociais isso também deva acontecer. E essas redes sociais acabam estimulando o uso do aparelho. E gradativamente elas vão descobrindo outros mecanismos de interação social e também aplicativos, às vezes jogos, né? O universo dos jogos é fantástico, movimenta bilhões de reais. Às vezes algo muito mais prático, como por exemplo um mapa mais eficiente para se guiar no trânsito, né? Ou coisa do gênero, enfim, mas que tem algo mais útil do que simplesmente ficar jogando. Thaís, essas startups, elas têm um nicho específico, ou seja, existem ideias de um mesmo segmento, ou um segmento que é mais privilegiado pelos empreendedores, como, por exemplo, jogos ou então utilidade pública? Na verdade, não, né? Existe espaço aí para muitas startups serem criadas ainda e as que nós temos hoje, as que a gente vê que já estão atuando no mercado, tanto pontagrossense quanto paranaense, né, a nível nacional, elas não têm um nicho específico, né? Elas são muito, como você mesmo havia comentado, são muito fragmentadas as ideias. Então, aqui em Ponta Grossa, por exemplo, nós temos startups de estacionamento, de trânsito, de lojistas para o comércio, varejista, para o shopping, para o vendedor de rua. Então, é muito fracionado isso. Existem vários nichos de mercado e eu ainda acredito que tem muita coisa para ser criada, né? A gente vê aí pela questão das grandes empresas, que hoje são grandes empresas, mas que começaram como startups, o Uber, o Airbnb, como eu citei anteriormente, as próprias redes sociais, Facebook, que o empreendedor ele começa a trabalhar com essa questão de startup com uma ideia de criar um aplicativo para carona coletiva ou para táxi ou para essa parte da economia compartilhada mesmo. Mas aí, no decorrer da aprendizagem dele, até mesmo dentro do Sebrae, dos programas de pré-aceleração ou fora, né, com outros programas que são oferecidos pelo mercado, eles começam a ter outras ideias, né, ideias que eles entendem que precisam criar algo para a comunidade em que eles vivem, né, e aí acabam criando essas ideias e startups para atuar mais com a comunidade local mesmo. Então, pelo que eu posso entender, existe realmente um vínculo com a realidade que cerca o empreendedor, mas isso não significa que uma startup não possa, ou aquela ideia específica, ser replicada em outros lugares, como aconteceu com o Uber, e, por consequência, ganhar o mundo. Sim, ela pode ser replicada, assim como startups saíram de Ponta Grossa e estão ganhando o mercado curitibano, o mercado paranaense e até mesmo o mercado nacional, ela pode ganhar o mundo, e essa é a intenção, né? A gente não quer criar uma startup para ficar apenas aqui em Ponta Grossa, né? Não que isso seja pouco, mas o empreendedor ele sempre precisa atuar com grandes frentes nacionais, fazer muito networking para que ele possa crescer e ganhar e começar a ser visível para o mercado. Então, a nossa intenção é que a startup que for criada aqui em Ponta Grossa ou na região dos Campos Gerais, ela seja realmente replicada aí para o mundo, né? Que nós sejamos conhecidos pelas inovações que são geradas aqui.
São empresas que precisam se reinventar constantemente, assim como todas as outras? Com certeza. Elas precisam se reinventar sempre. Então, como eu comentei antes da questão do pivotar, né? Se a ideia não estiver dando certo ou se o produto estiver, digamos que já não atendendo mais o cliente, eles precisam se reinventar. Então, é a todo momento, se eles perceberem que uma outra empresa entrou no mercado e está oferecendo o mesmo produto ou serviço que a startup criou, eles precisam correr atrás de uma inovação melhor para que eles possam conquistar o cliente e atender as necessidades. Eu vejo aí talvez um pequeno problema, porque visão de mercado nem sempre acompanha o empreendedor. Se a gente pegasse Henry Ford e colocasse ele hoje, dizendo, você pode comprar um Ford T de qualquer cor, desde que seja preto, ele é falência, né? Pelo volume de ofertas que nós temos. Lógico que Henry Ford, quando disse isso, disse dentro de um determinado contexto, havia toda a questão da economia, para se fazer um carro mais barato, ele inicialmente tinha mais cores. Então, eu compreendo, e não quero aqui tirar o mérito de Henry Ford dentro do processo de industrialização. Mas, se alguém como Henry Ford não tinha percebido o que viria depois, e ele era um visionário também para a época dele, e quando eu falo depois, foi logo depois, né, não foi muito tempo depois, será que esses jovens vão ter a preocupação de se manterem atualizados? Porque eu conheço empreendedores e empreendedores, eu conheço empreendedores que são sempre empreendedores. Eles estão sempre na vanguarda, né, olhando para frente. Já outros entram numa zona de conforto. A zona de conforto seria a morte para alguém que lida com tecnologia? Sim, seria a morte mesmo. Esses empreendedores, eles precisam estar sempre se atualizando. Então, a questão dos eventos, né? O empreendedor, ele não pode viver de eventos, mas ele precisa fazer networking, ele precisa participar de eventos onde as startups que já têm um renome nacional estejam participando, precisa conversar com as pessoas para entender qual que é a necessidade do mercado, quais são as novas tecnologias que estão sendo lançadas, quais são os diferenciais que a própria empresa dele precisa ter em relação aos outros, né, aos concorrentes, às outras empresas. Então, eu acredito que, assim, tanto o conhecimento técnico quanto o networking, eles precisam estar sempre andando juntos, né? Então, a questão do contato com o cliente, mas também o contato com os concorrentes é fundamental para que essas startups se mantenham no mercado. E a reinvenção também, como nós tínhamos comentado, né? Então, estar sempre se reinventando é fundamental. O que o empreendedor ele não pode é achar que o produto, o serviço, né, a empresa dele é a empresa sensacional, como a gente fala que é a startup unicórnio, né, que é aquela que é muito difícil de dar certo e acaba dando certo muito rápido. Então, ele não pode se convencer disso, né? O empreendedor ele não pode ser um empreendedor convencido, porque aí a startup dele vai acabar declinando, indo à falência ou acabar morrendo por conta da falta de conhecimento técnico e também do networking, né? Hoje em dia, o marketing ele é muito mais boca a boca do que utilizado de qualquer outra forma, né? Então, se eu pagar um aplicativo para fazer toda a parte de marketing, ou se eu pagar uma pessoa para trabalhar a questão do marketing para a minha empresa, claro, é fundamental, mas o boca a boca para o cliente é o que também vai fazer muita diferença. Já que nós estamos falando de futuro, né, ou seja, de progressão de tempo, me ocorreu agora que eu esqueci de fazer uma pergunta importante e que talvez até nos ajude a entender como que esse universo se ampliou tanto e literalmente vem ganhando as mentes dos jovens e de vários empreendedores, às vezes nem tão jovens. Pegando a linha do tempo e voltando no passado, onde nascem as startups? As startups elas nasceram no Vale do Silício, né? O Vale do Silício ele está localizado em Palo Alto, na Califórnia, nos Estados Unidos, e até onde nós sabemos, a maior parte das startups, as que são mais conhecidas mundialmente, estão lá e surgiram lá, né? A Apple, a Samsung, a Yahoo,
o Facebook estão lá dentro e estão no Vale do Silício. Então, a maioria delas está nos Estados Unidos. Bom, isso explica muita coisa, porque são essas empresas que acabaram ao longo do tempo criando demanda, literalmente criando demanda por aquilo que elas produziam. Aí volta no Steve Jobs, por exemplo, ninguém achava que o tablet ia funcionar, o iPad. Funcionou, muito bem, diga-se de passagem. Quando ele falou de conectividade, de atrair tudo para um mesmo produto, no caso o smartphone, também ninguém acreditou, deu certo. Né? Deu tão certo que todo mundo hoje busca ter um smartphone para ficar integrado com, às vezes, a família. Não vou nem falar dos negócios, porque no que se refere a negócios é uma ferramenta fabulosa. Então, agora é mais fácil de compreender, porque às vezes o local onde nasce uma ideia faz com que essa cultura, a cultura daquela região, se espalhe pelo resto do mundo. E o que você descreveu ao longo desses blocos é bem a cara do Vale do Silício, não é mesmo? Exatamente. Geralmente a gente leva missões internacionais, né, lá para o Vale do Silício. Então, do Paraná, nós levamos pessoas para conhecer a realidade que eles têm lá. Porque nós queremos que o Brasil também seja assim. Nós temos insumos tanto humanos quanto sociais para que o Brasil seja um Vale do Silício também, né? Então, a intenção é que a gente crie empreendedores e que os nossos empreendedores não precisem ir para lá. A gente quer levar eles, que eles fiquem lá uma semana, um mês, mas voltem para o Brasil e façam negócios daqui. Como essas startups possuem base tecnológica e é muito fácil se conectar com o resto do mundo, a intenção é que elas fiquem no Brasil e façam essa conexão. E não que elas precisem estar nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, claro, não desmerecendo o Vale do Silício, porque é o centro, o polo da inovação, né? Mas que elas estejam aqui e façam esse contato com o mundo todo. Hoje, dentro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, o Brasil participa muito pouco, ou seja, do registro de novas patentes. Nos últimos 30 anos tem crescido de maneira exponencial a participação da China dentro do registro de marcas e patentes com novas tecnologias, etc. e tal, não necessariamente vinculado às startups. Mas quando a gente falou que um serviço, um produto, enfim, pode ser patenteado, nós ainda estamos engatinhando em relação a outros países. Mas você é gestora de startups, você está imersa dentro desse quadro. Nós temos um futuro promissor dentro desse campo? Com certeza. Nós temos várias startups que saem do Brasil para o mundo. Muitas startups aqui do Paraná já estão no Vale do Silício, né, ou em outros países como o Panamá, por exemplo, que também tem levado os nossos empreendedores. Então, eu acredito que o brasileiro, por natureza, ele já é inovador, né? Então, a gente consegue se virar com poucos recursos. Eu creio que os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas startups, elas vão ganhar o mundo. Só que nós precisamos trabalhar toda a questão do ecossistema de inovação também. Assim como o Sebrae atua com o ecossistema de inovação, com as startups, outras instituições trabalham também, né? A UTFPR, a UEPG, outras universidades. A gente trabalha todos juntos em prol da inovação, né? De levar a inovação para os empreendedores, de trabalhar a questão da tecnologia. Então, eu acredito que essas startups, elas podem nascer aqui, se tornarem mundiais e atuarem não só nos problemas que o Brasil enfrenta, mas também que o mundo precisa, né? Eu acredito que os empreendedores brasileiros, eles são muito criativos e muito inovadores, têm muito futuro pela frente. E é um setor, né? Algo que está crescendo. Antigamente a gente não ouvia falar de startups, né? Era só Vale do Silício, Estados Unidos. Hoje, eu acredito que desde 2010 nós temos trabalhado muito com essa questão da inovação, da internet das coisas, né? Trabalhar a questão de aplicativos. Então, o brasileiro, ele tem muita força de vontade, ele consegue se virar com pouco, né? A gente vê aí pelos exemplos da própria sociedade em que a gente vive. Então, eu acredito que tem muito pela frente ainda, tem muita oportunidade. Acho que as pessoas têm que ir em busca disso, têm que procurar as instituições que atuam com isso, têm que procurar as pessoas certas
e arregaçar as mangas, colocar a mão na massa e trabalhar, porque tem muita coisa pela frente. Thaís Jorita, obrigado pela sua participação no programa de hoje aqui. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade de estar falando sobre startups. Esse é um tema muito legal, tem muita oportunidade e quem precisar é só me procurar lá no Sebrae. Obrigada pela oportunidade, Ney. O telefone do Sebrae? É 3228-2500. Repetindo? 3228-2500. Novamente, muito obrigado e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando. Além dos setores específicos da área de educação que lidam com isso, eu acho que os nossos governantes têm que começar a pensar em criar profissionais, professores, capazes de levar esse universo também para o ensino médio e para o ensino fundamental, para que esse país fique cada vez mais conectado com o resto do mundo e que o futuro, que já bateu na nossa porta, literalmente tenha essa porta aberta e possa entrar nesse país magnífico que só tem um problema, a classe política. Mas dentro dessa classe política tem boas pessoas. Basta acreditarmos nelas. Um grande abraço e voltamos na semana que vem.